Olá, alunos do curso de Redes de Computadores EAD do Instituto Federal de Machado. Hoje eu estou aqui, na casa do meu cunhado, vou gravar esse vídeo para vocês. Dá um salve aí, Dan. Então vamos lá. Vamos continuar, na verdade, né? Então, galera, o roteiro de hoje vai ser sobre definições de tarefas, quais os estados que são possíveis, de determinada tarefa, e como e quando o processador muda de uma tarefa para outra. São assuntos aí determinados, dentro de sistemas operacionais que nós devemos então ter pelo menos ideia de como que isso funciona. Um sistema computacional, é comum a necessidade de execução aí de várias tarefas no mesmo tempo. Por que isso? Imagine o seguinte, gente. Se para cada tarefa existisse um processador, seria viável isso em questão financeira? Claro que não, né? A solução então foi ter aí, o mesmo número de processadores, o maior número de tarefas do que de processadores. Então, multiplexou a quantidade de tarefas. Em um computador, gente, a gerência de tarefas aí, o processador tem que executar todas as tarefas que são submetidas por vários usuários. Essas tarefas são geralmente aí, elas possuem geralmente comportamentos, duração e importância. Muitas vezes vocês já viram o sistema operacional tratar isso. O gerenciador de tarefas do próprio sistema operacional consegue então determinar qual que é o nível de importância daquele processo. Lógico, se o processo tem uma importância maior, ele vai ser executado mais rápido do que um processo que não tem tanta importância. Então, cabe sempre ao sistema operacional organizar as tarefas aí para poder executá-las, e decidir em que ordem ele vai fazer. Isso tudo fica a cargo do nosso sistema operacional. Uma tarefa, gente, nada mais é do que uma execução de um fluxo sequencial de instruções. Compilar um código, editar uma imagem, efetuar um cálculo complexo são meramente tarefas, A execução, então, de uma sequência de instruções em linguagem de máquina, normalmente é gerada a compilação de um programa, pode ser escrita em qualquer tipo de linguagem de programação, C, C++, Java, Pascal, Python, enfim, e denominada uma tarefa ou atividade. Um exemplo aqui que eu trouxe para vocês, é muito simples também, Ele mostra para a gente que tarefa é diferente de programa. Então, toda vez que vocês usarem esses termos, tenham cuidado na hora de vocês dizerem, Porque o que é uma tarefa e o que é um programa? Vamos conceituar isso, então? Qual que vocês acham? A tarefa seria uma estante cheia de livros ou a tarefa seria a moça ali cozinhando alguma coisa? A resposta é essa, gente. Um programa, é a receita de uma torta, dentro de um livro de receitas, um diretório, guardado em uma estante, um disco, na cozinha, que é o computador. Então, o programa, gente, é o que está lá, que vocês viram, nossa biblioteca, nossos livrinhos ali, a nossa estante. Já a tarefa é a ação que você executa, neste caso, neste exemplo, a receita, providenciando então os ingredientes e seguindo o quê? Os passos, seguindo o algoritmo que está definido então naquela receita. Antigamente, vocês já estudaram isso com os sistemas BAT, os sistemas de lote. Vocês viram através dessa imagem que a IBM, no comecinho, os seus sistemas eram monotarefas. O que acontecia? O cara pegava um leitor de cartões, colocava lá o seu programa no cartão perfurado, passava então um tempo, até mesmo numa outra sala para ocorrer o processamento daquelas informações que estavam dentro do cartão perfurado, e no final poderia ser uma outra sala, então uma terceira sala, que ia sair o programa, através da impressora, através então do resultado da sua operação, entrada, processamento, saída. E os primeiros computadores na época aí de 1940, eles eram monotarefas. Os dados e as tarefas eram carregados na mesma memória e depois de processados eram descarregados do disco.
A transferência de código e dado entre memória e disco era gerenciada por um ser humano. Então, nessa época, precisava da interação humana, né? Se a pessoa não levasse de uma sala para outra, não aconteciam os processos. Aqui, ó, essa gerência, né, nessa figura, a gerência aí de monotarefas, é o jeito mais simples da gente expressar. Primeiro, um processo ou uma tarefa ela é executada como nova, depois ela vai executar e depois ela vai terminar. Um processo simples, né? Mas vamos pensar em termos aí atuais. Será que esse tipo de processo resolve hoje em dia a quantidade de programas que a gente utiliza, a quantidade de tarefas, né? Porque nesse caso, no monotarefas, você só podia executar uma por vez. Se ela estava ali no seu processo de executando, você não poderia fazer uma outra tarefa enquanto aquela estivesse executando. Tá? Então lá, com a evolução então, dos periféricos, a carga e a descarga se tornou crítica. Para resolver essa perda aí de tempo que acontecia na carga e descarga, foi desenvolvido o programa monitor. Então o que esse programa monitor fazia? Fazia a mesma função do que o ser humano. Ele era carregado na memória do início da operação e ficava responsável, então, por gerenciar a execução desses programas. Aqui tem um exemplo, né, dessa gerência aí monotarefa. Se vocês notarem, o primeiro passo é carregar um programa que está dentro do disco para a memória. Então, sempre, né, vai do disco rígido do nosso HD. Ele vai ser escrito para a memória. A memória carrega os dados de entrada no disco, certo? Transfere a execução aí para o programa recém-carregado, aguarda o término da execução do programa e escreve os resultados gerados pelo programa no disco. Como vocês podem ver, isso é inviável, né, hoje em dia. Ninguém mais conseguiria ficar esperando o computador, né? Então, o processador é mais rápido do que os dispositivos de entrada e saída. E nesse caso, o processador ficava muito tempo ocioso. Como só tinha uma tarefa em execução, se aquela tarefa entrava para ser processada, o processador ficava esperando outra tarefa. Isso em tempos computacionais, isso aí você estava perdendo dinheiro, estava gastando energia, né? Deixando seu equipamento ligado sem ele fazer nada. A solução então foi suspender a tarefa que estava esperando. Assim, o processador pode executar uma outra tarefa e quando a tarefa que estava suspensa tiver a resposta da sua solicitação, ela pode voltar de onde ela parou e continuar a ser processada. Necessidades para isso: mais memória, uma estrutura para salvar o contexto da tarefa que está suspensa e o procedimento para suspender aí a tarefa e depois carregá-la novamente, da onde que parou. Então, galera, ó, um conceito. Preempção é o ato de retirar o recurso de uma tarefa, no caso do processador, e guardar aquele estado, né, aquele estágio que ela estava, e depois carregá-lo naquele estágio que estava anteriormente. Então, os sistemas que realizam essa operação são os sistemas preemptivos. A adoção dessa política aí tornou o uso dos recursos mais eficientes, além de ter mais tarefas em andamento simultaneamente, ativas e em espera. Como vocês podem ver, acrescentou ali, né, o pronta e a suspensa. E o que acontecia? Uma nova tarefa, ela acabou de ser carregada na memória, ela já estava no estágio de pronta, ela iniciava a execução. Ela estava executando. Se ela precisasse de mais um dado externo, ou por algum outro motivo, né, que nós vamos ver daqui a pouco, ela ficava suspensa, aguardando, então, dando espaço para que outra tarefa pudesse ser ali, né, carregada novamente, pronta, executada e até muitas vezes terminada. Tá? Então, lá, o problema da ociosidade foi resolvido com os sistemas multitarefas, mas imagine o cenário onde uma das tarefas que está de posse do processador tem loop infinito. Um exemplo aqui, ó. Não consigo trabalhar, né, porque o meu Photoshop CS1 não tem suporte para objetos 3D. Aí, a solução, terei que migrar para o CS3. Terceira, a minha máquina não roda o CS3, então eu preciso comprar uma máquina nova. Quarto, né, não tem dinheiro para comprar uma máquina nova, então eu terei que trabalhar mais para comprá-la. Então ele volta novamente, ela não consegue trabalhar, e isso aí dá também um loop infinito. Um simples aí, né, uma condição aí, um programa em C que eu fiz para vocês. Uma simples instrução. Qual que é o erro aqui do meu while, né? O contador aqui do while não foi incrementado.
Isso aqui vai dar um loop infinito que a soma sempre vai ficar, né? E não vai acontecer o final do processo. Tempo de compartilhamento, gente, foi o desenvolvimento, então, foi um tratamento, né, para que o processador pudesse trabalhar com essas quantidades de tarefas dentro do seu kernel, dentro do seu núcleo. Então, lá, quando uma tarefa recebe o processador, o núcleo ajusta um contador de ticks que essa tarefa pode usar. Seu quantum é definido em número de ticks. Se ele tem lá, né, 5 ticks, 10, 2, 4, não importa. O processador e o núcleo kernel do sistema vai entender que aquele processo, aquela tarefa, pode ser executada mais rápida, né, dependendo lá. Então, são tempos gastos, né, que estão dentro do nosso núcleo. A duração atual aí do quantum depende muito de qual tipo de sistema operacional que vocês vão estar utilizando. No Linux, ela varia aí de 10 a 200 milissegundos, dependendo do tipo de prioridade aí da tarefa. Isso aí é muito interessante porque lembra que eu falei lá daquela espera? Então, se o cara demorou mais que 200 milissegundos, quer dizer que ou tem alguma coisa errada, né, ou entrou no loop infinito. Então, o sistema operacional vai cortar aquela tarefa, aquele processo. Então, aí está o exemplo, né? Ele coloca ali o fim do quanto, ele nem leva, né, para a parte suspensa, ele simplesmente finaliza aquela execução. Nos slides, se vocês puderem acompanhar, né, eu coloquei aí passo a passo qual que é o ciclo de vida então de uma tarefa, os seus estados. Não vou ler aqui, né, porque não, só vocês seguirem aí o que está propondo. Eu coloquei bem detalhado mesmo. Então, cada tarefa, né, nova, pronta, a tarefa pronta ela está na memória, está pronta para ser executada. Quando ela está executando, o processador está dedicado àquela tarefa, executando as instruções, né, e fazendo avançar o seu estado. Se ocorre a suspensão, a tarefa não pode executar, né, porque depende de algo, ou depende de dados externos, ou de algum tipo de sincronização, ou simplesmente você quis dizer para ela esperar. Terminada, quer dizer então que ela foi encerrada. É isso, galera. Espero que vocês aí tenham gostado dessa videoaula. Eu vou disponibilizar o material para vocês, né, no ambiente. E espero que vocês também façam, né, o fórum, se dediquem, leiam, né? Nós temos aí as bibliografias básicas, as bibliografias complementares. E eu espero então que, se surgirem alguma dúvida a respeito desse conceito de tarefa, vocês façam um fórum, né? Vamos interagir, vamos, né, nos comunicar. Os instrutores estão aí também para tirar dúvidas de vocês. E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço para vocês. Até mais.